No vídeo anterior, eu compartilhei, né, com você uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Eu contei, né, compartilhei ali sobre uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que me ajudou muito, né, a voltar para mim mesma. E quando eu estava organizando todas aquelas lembranças, né, para poder trazer para você aqui, você que me acompanha, eh, eu estava naquele momento, né, de organizar as memórias. A gente volta um pouquinho ali para, no caso, para minha história, eu voltei, né, regressei. E aí eu estava ali me planejando para gravar aquele vídeo e eu me lembrei de um filme, né, até comentei com vocês, também no vídeo anterior, que é o filme que foi feito, né, pela Julia Roberts. Ela fez ali brilhantemente o personagem, né, da Liz Gilbert, que é o filme Comer, Rezar e Amar. E esse filme, ele toda vez, né, que eu assisto, eu aprendo alguma coisa diferente com ele. É, ele foi, eu praticamente nomeei ele, né, como o meu filme preferido, assim. Eu já assisti filmes maravilhosos, mas ele foi, até agora, foi o campeão, assim, né, que mexeu bastante comigo, que me trouxe muita coisa. E então, assim, por trás de toda aquela história, né, ela transmite ali muitas mensagens profundas, não é uma única mensagem, mas são muitas. E às vezes, né, uma mulher, ela não está procurando exatamente ali, né, um novo amor, mas ela está tentando se reencontrar, né, ter aquele reencontro com si mesma. E talvez seja essa fase que você que está aí me acompanhando, né, está chegando aqui agora de repente, esteja vivendo neste exato momento. E então, assim, talvez você esteja passando por uma fase que você está cansada, que você está se sentindo talvez um pouco confusa, ou também, né, até aquele sentimento de que você se perdeu realmente de si mesma, ali em algum momento da sua história, né, ali da sua caminhada, da sua trajetória de vida. E talvez uma das maiores lições, né, que esse filme traz, o filme Comer, Rezar e Amar, que ele pôde, né, ensinar uma mulher, que ele pode ensinar, é realmente esse caminho de volta, sabe? Então, antes, né, de eu continuar aqui, eu vou te explicar rapidamente sobre esse filme, porque talvez você tenha assistido, talvez não tenha, né, ainda. Então, assim, esse filme, Comer, Rezar e Amar, ele conta a história da Liz Gilbert, né, interpretada pela Julia Roberts. A Liz, ela aparentemente, ela tinha uma vida ali que muitas pessoas poderiam considerar uma vida perfeita, porque ela era casada, né, ela tinha estabilidade, ela tinha uma carreira, ela tinha tudo isso, estava, né, ali dentro de um casamento. Só que dentro dela, no interior dela, existia uma inquietação, sabe? Um vazio, uma inquietação, uma sensação de que alguma coisa estava realmente ali faltando. E talvez seja, assim, justamente, né, isso que tornou a história ali muito especial, porque não é uma história de uma mulher infeliz, mas é a história de uma mulher que estava completamente desconectada de si mesma, sabe? Então, em determinado momento ali, a Liz, ela percebe que ela já não conseguia mais ignorar aquele sentimento de vazio. Era como se tivesse ali uma voz, né, interior, pedindo para ela por mudanças. E então ela toma uma decisão que ela muda completamente a vida dela. Então ela resolve deixar tudo para trás, sabe? E embarcar numa jornada. Ela passa por 3 países. Então ela vai para a Itália, ela passa pela Índia e passa por Bali, né? E então, assim, enquanto a gente vai assistindo esse filme, a gente vai percebendo muitas coisas. É um filme que, por isso que eu acho que tem que assistir mais de uma vez, né? Ele traz pra gente tanta entrega que
assim, não tem como você absorver tudo numa única vez que você assiste, sabe? E então, a Liz ela faz essa viagem e aí que acontece? Só que a verdadeira viagem não é assim referente aos lugares por onde ela passa, mas acaba sendo uma viagem dentro dela, sabe? Porque existe ali muitas transformações. Então, assim, no fundo, não é um filme que fala sobre viajar pelo mundo, não é um filme que fala sobre uma mulher infeliz, mas é uma história que ela fala realmente todo esse processo, né? Ela transmite, ela passa sobre voltar para si mesma, sabe? E existe muitas coisas que me chamam muita atenção nesse filme, bastante mesmo. Mas uma delas é que a Liz ela não estava vivendo uma vida ruim. Ela não estava passando fome, ela não estava ali sem emprego, ela não estava, sabe, sem perspectiva. Por fora, quem olhava para ela de fora, assim, parecia que estava tudo certo, que estava tudo tranquilo. Mas por dentro estava realmente, sabe, faltando alguma coisa. E às vezes isso para uma mulher é uma dor muito silenciosa, né? As pessoas elas não percebem, as pessoas que estão ao redor, muitas pessoas não percebem. Então você tá ali, parece que tá tudo bem, mas não tá. Existe um sofrimento gigantesco, né? Aqui no interior. E então, assim, a vida, quando ela fica claramente, sabe, assim, errada, fica muito fácil da gente perceber. Mas quando a vida, ela parece certa, e mesmo assim, sabe, você sente aquele vazio, aonde você começa, duvidar, sabe, de si mesma. Então você até pensa, né? Você chega a pensar, poxa, eu devia estar muito feliz, eu devia ter tantas coisas para agradecer, eu deveria estar agradecendo, né? Mas por quê? Que mesmo eu tendo tudo, não tá me faltando assim nada, né? Talvez material, talvez alguma outra coisa, mas por que que eu ainda sinto esse vazio? Entende? Então, esse vazio, ele não é um defeito, mas ele vem como se fosse um chamado. É como se a tua alma estivesse realmente tentando ali se comunicar. É como se ela quisesse, né, te falar algo como, por exemplo, você ainda não terminou de florescer. Ou seja, existe algo muito além disso, sabe? Então, talvez você esteja passando por isso. Então, para pensar, para refletir. Será que você se identifica? Será que você talvez não esteja passando por isso neste momento, mas que você já tenha passado por isso? E às vezes o vazio, ele não significa ausência. Às vezes o vazio, ele é um espaço que está sendo criado para que venha uma nova versão sua, para que uma nova versão sua nasça, sabe? Mas para isso precisa de espaço. Então, durante essa jornada da Liz, muitas coisas acontecem. Uma delas é quando ela encontra um curandeiro em Bali, chamado Ketut. E é um ancião, né? Já é ali, tem bastante idade, assim. E ele é cheio de sabedoria. E uma das frases que ele cita, né, ali no filme, é muito linda, por sinal, é quando ele fala, ele olha para Liz assim e fala: Liz, perder o equilíbrio às vezes faz parte de uma vida equilibrada. E aí, quando eu ouvi essa frase, parece que alugaram um triplex na minha cabeça, sabe? Porque eu falei, nossa, além de ser uma frase muito, muito, muito linda, é uma frase com muita profundidade, sabe? Então, para pensar. Ali, às vezes, você tá num dia que não tá legal, você acaba perdendo teu equilíbrio. E só que isso faz parte, porque na hora de você pôr limite, de você falar um não, de você dar um chega pra lá, muitas pessoas vão achar que isso é perda de equilíbrio, mas não é, né? É você se posicionando. E isso faz parte de uma vida equilibrada, porque aí você vai ali organizando as coisas, entende?
Então, essa frase ela ficou, sabe, ecoando ali na minha cabeça, dentro de mim. E aí assim, foi muito interessante, porque a gente vive aprendendo, né? E aí, isso significa, traz um significado, na verdade, que, assim, às vezes a gente passa muito tempo achando que o equilíbrio, ele significava ter tudo sob o controle. Significava não errar, não me perder, não sair da rota. Mas a vida lá mostra outra coisa. Às vezes a vida nos tira realmente da nossa rota, do nosso próprio caminho, para que a gente possa, sabe, ser colocada novamente ali no nosso caminho. Então, às vezes a gente precisa passar por obstáculos, a gente precisa passar por transformações, sabe? Para que a gente amadureça, para que a gente aprenda, para que a gente vai criando musculatura, sabe? Para que a gente desenvolva, né? Então, nem tudo o que parece para a gente ali é uma perda. Às vezes, perder o emprego, por exemplo, assusta, causa na gente muita insegurança, traz medo, desespero, né? Mas olhando para trás, quantas pessoas acabaram descobrindo muito depois, talvez muito tempo depois, que aquele desligamento, né, daquele emprego foi justamente para que uma porta muito melhor, algo muito maior pudesse chegar, ou essa porta, né, muito maior fosse aberta, entende? E às vezes, por exemplo, não só em relação ao emprego, mas de repente terminar um relacionamento dói muito. Às vezes não tem ali aceitação, talvez é algo que você fala, poxa, eu acho que eu nunca mais vou viver um grande amor, ou talvez eu não vou encontrar uma outra pessoa, só que aí, de repente, vem ali a vida te surpreendendo e ela te mostra algo muito melhor do que aquele parceiro que você, né, estava ali antes, né? Então, assim, no começo a gente acha que parece que é o fim do mundo, parece que é alguma coisa injusta, parece que é uma derrota, um fracasso da nossa parte, mas quantas vezes, né? Aquilo que a gente achava que era uma perda, na verdade, era livramento. E quantas vezes a gente insiste em permanecer no mesmo lugar, só que são lugares que já não combinam mais, sabe? Com quem você está se tornando, entende? Então, muitas vezes, né, estamos ali passando por uma tempestade, o caos, ele é difícil, ele não é fácil. A gente enxerga dessa forma naquele momento em que nós estamos passando, mas quando a tempestade, ela passa, toda aquela confusão, aquilo que não te dava clareza, aí você fala, poxa, agora eu entendo por que que eu tive que passar por tudo aquilo, sabe? Então, a vida ela vai trazendo para a gente esses desafios, ela vai, né, acontecendo e e aí, às vezes são coisas que a gente para pensar e fala, poxa, eu precisava, né, ter passado realmente por isso. E se eu não tivesse passado, eu jamais teria outra oportunidade, outras possibilidades, entende? E aí, voltando, né, falando do filme, da trajetória da Liz, ela passa pela Itália. E aí é uma parte que eu adoro. Aí começa aquela parte, né? Porque o filme é Comer, Rezar e Amar. Então, a Itália, quando a gente fala comer, não é o significado sobre comida em si. O que que representa? Representa a questão do prazer, a questão de você estar na presença, de você voltar a sentir. Porque às vezes você tá ali passando por uma fase que você se alimenta, mas você parece que não sente o sabor da comida. Parece que tudo tá sem graça, tudo tá sem sentido, parece que nada tem sabor. Não só a comida em si, mas parece que a vida, os seus dias, parece que não tem mais colorido. Parece que tá tudo muito sem graça, sabe? Parece que você acorda da cama e você fala, meu Deus, mais um dia, sabe? Me dê forças. Entende? Só que quando ela passa por este processo, ela vai recuperando, ela vai resgatando esse colorido da vida. E aí tem uma expressão italiana que eu acho maravilhosa, que é dolce far niente.
o doce, né, prazer de não fazer nada. Então, os italianos, eles ensinam pra gente isso muito, muito bem, que é a questão de você não sentir culpa. Então, você está descansando, né? Então, você sente prazer em não fazer nada. Então, eles fazem, né, isso muito, muito bem. E aí a gente acaba, né, desaprendendo isso. É, sabe, a gente vai desaprendendo essa arte, né, do dolce far niente. Então, eles vão transformando, sabe? Eles mostram, eles ensinam que a gente pode descansar e sem culpa. E só que a mulherada, né, a gente tem a arte de fazer ao contrário, né? A gente acaba transformando o nosso descanso em culpa. A gente transforma a pausa em preguiça, sabe? A gente tem também a arte de achar que o lazer ali é uma perda de tempo. E só que, né, como é bom a gente viajar, como é bom a gente expandir a nossa consciência, como é bom você ter expandir, né, seus horizontes, você enxergar outras possibilidades, ter contato com outras culturas, o quanto que você aprende. E aí, ela passando, né, por aquele local, ela vai aprendendo e ela começa a ter uma outra visão, né, começa a enxergar a vida por um outro ângulo, porque até então ela é americana e ela só, né, tinha noção ali do que ela vivia. Aí quando ela vai para um outro país, parece que ela, né, expande. E então, assim, a vida, ela não acontece, né, quando estamos produzindo. A vida, ela também acontece quando nós estamos vivendo. E aí é quando a gente toma, por exemplo, um café sem pressa. No meu caso é chá, não gosto de café. Então a gente toma ali um chazinho ou um café, enfim, aquilo que você gosta, sem pressa. Quando você observa uma paisagem, quando você está ali lendo, né, um livro, quando você faz ali a sua caminhada, mas é uma caminhada com presença, onde você observa a natureza à sua volta, onde você ali ouve, né, o som dos pássaros, uma caminhada onde você contempla, sabe? Quando você está prestando atenção ali, sabe, na tua respiração, e sabe o que que é curioso, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu também precisei aprender isso. Foi diferente, né? Eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. Ela saiu dos Estados Unidos e foi para Itália. E aí, aonde ali eu consegui descansar sem culpa. É, eu precisava realmente, assim, simplesmente existir. Eu comecei a passar horas em biblioteca. Foi ali que eu me apaixonei por fotografia. Foi ali que eu aprendi a gostar da minha própria companhia. E talvez agora eu queira te fazer uma pergunta, né? Você que está aí, me ouvindo, me acompanhando. Você sabe descansar sem sentir culpa? Você já passou dessa fase? Você já conseguiu ressignificar isso? Escreve para mim aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Eu quero saber se você já conseguiu, sabe? Porque quem consegue fazer isso hoje em dia, olha, ó, eu tiro meu chapéu. Parabéns. E eu quero também saber, se você se lembra, quando foi a última vez que você fez alguma coisa apenas porque te dava prazer. Você não fez assim algo para agradar alguém ou porque alguém esperava. Você fez para você, por você e era algo que te dava prazer. Se você se lembra, escreve também aqui nos comentários. Não precisa dar detalhes, né? Mas só fala que você lembrou, tá? E ah, por que que eu tô falando isso, né? Trazendo essas perguntas? Porque uma mulher, ela não floresce apenas quando ela produz, mas ela floresce quando ela volta, sabe? A sentir prazer em estar viva, em viver. E aí tem uma outra cena do filme, Comer, Rezar e Amar, que eu também adoro, que é uma piada italiana. Então, assim, ficava uma mulher todo dia ali no pé de uma santa, sabe, falando, implorando para a santa, ai, por favor,
eu preciso ganhar na loteria, eu preciso ganhar na loteria. E sabe, todo dia implorando ali, como se ela estivesse rezando, né, nos pés da santa. Imagina uma estátua assim, né, grande ali da santa. E aí, teve um dia, por isso que é uma piada, né? Que a santa assim fezou, ela ficou ali muito brava, só olhou e falou assim: Minha filha, por favor, por favor, por favor, por favor, compra um bilhete, né? E eu achei genial, porque às vezes a gente fica pedindo alguma coisa para o universo, a gente fica lá insistindo, implorando, implorando, implorando. Só que a gente esquece de comprar nosso bilhete, né? Então, assim, o que que significa? Essa questão do bilhete, né? Porque esse exemplo pode ser para quando a gente pede prosperidade, quando a gente pede, por exemplo, mais amor, né? A gente pede por uma mudança. Só que a gente continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. A gente fica esperando, sabe? E a gente não faz, a gente não dá o nosso primeiro passo. Então, talvez hoje a vida esteja realmente olhando para você e dizendo: compra o seu bilhete, que pode ser o quê? Talvez seja começar uma terapia, talvez seja aprender alguma coisa nova, fazer um novo curso, talvez seja encerrar um ciclo. Você precisa realmente tomar uma decisão para encerrar o ciclo. Talvez seja pedir uma ajuda, talvez pode ser que seja se escolher, né? Começar a se escolhendo, se priorizando, sabe? E porque assim, a espiritualidade, ela não vai substituir a ação, né? Ela inspira a ação, mas ela não substitui, tá? E aí, durante o filme, a gente agora vai para a parte do rezar. E aí talvez seja uma das partes mais bonitas, né, do filme, porque ela nos lembra que a espiritualidade, ela não é religião, ela é conexão. E aí, quando você para de buscar todas as respostas fora e começa a se ouvir, né? O que existe aqui no seu interior é quando você começa a aprender a ouvir a sua intuição, a sua alma, a sua própria sabedoria, sabe? Aquela sabedoria interior. E aí eu acredito, né, que o despertar espiritual, ele começa exatamente assim, quando a gente cria um espaço para que a gente possa ouvir a nossa própria alma, sabe? E ao longo da jornada, a Liz, ela também aprende uma coisa muito, muito importante. Ela aprende a deixar a vida fluir. E isso é muito difícil, né, para muitas de nós. Então, e aí por quê? Porque a gente quer controlar tudo. Nós queremos saber exatamente para onde que nós estamos indo, queremos ter todas as respostas ao mesmo tempo, a gente quer ter certeza. Mas existe uma diferença entre agir e controlar. Talvez você esteja cansada porque você está tentando carregar algo que a vida está pedindo para que você solte, entende? Você fica ali muito, muito apegada e ela pede para que você solte, para que você confie, para que você deixe realmente, ó, o fluir. Então, talvez também a sua alma esteja tentando, né, te mostrar algo neste momento aí que você está vivendo, que você está enfrentando, né? Enfim, mas você está ocupada demais, tentando controlar o caminho, o seu próprio caminho. Você está ocupada demais, sabe? Tentando enxergar. E aí também nesse filme existe uma cena que me emociona muito, quando a Lisa ela está lá na Itália e ela visita uma construção muito, muito antiga. E aí ela chega, né? O lugar ele até virou ali praticamente um banheiro público, né? Infelizmente aquela construção acabou virando a entrada, né, de muitos mendigos ali, o pessoal de rua e acaba usando como banheiro. E só que é um lugar que ele enfrentou muitas guerras, é um local que está ali já há séculos, né? Passou por muitas mudanças, muitas transformações. Parte daquela construção, ela perdeu ali, né, a função ali original dela, por conta dessa situação aí do banheiro público que eu mencionei, né? Mas é uma construção que ela continua de pé, sabe? E aí, vamos olhar isso, né, de uma forma diferente, de uma forma bem interessante. Nós olhamos para as ruínas e enxergamos destruição. Mas a vida,
ela olha para elas e enxerga permanência. Olha só que coisa bonita, né? Então, assim, quantas vezes você olhou para sua própria vida e pensou, está tudo desmoronando, quando na verdade você estava sendo reconstruída. Então, é, desculpa. Quantas vezes você acreditou que você estava ali quebrada, né? Mas na verdade você estava sendo transformada. Nem todo caos ele é destruição. Para pensar nisso. Então, geralmente, né, alguns caos, eles são obras de reconstrução acontecendo aqui no nosso interior. Então, assim, talvez a vida ela não esteja acabando, mas ela esteja apenas mudando a direção, sabe? E por último vem o amar, que eu acho interessante é que o amor ele aparece somente no final da jornada. Por quê? Porque a Liz ela precisou se encontrar primeiro. Então, em primeiro lugar, ela precisou aprender a ficar consigo mesma. Ela precisou voltar para si, entende? E aí ela ouve ali a própria alma, ela precisou descobrir quem era quando ninguém precisava dela. E aí o amor, ele pôde aparecer. Então, depois que ela teve esse reencontro com si, foi aonde o amor, ele apareceu. Então, no fundo, ela não encontrou o amor, né? Ela encontrou a si mesma e então o amor pôde encontrá-la. Ai, que frase linda! Eu tô até poética aqui hoje, né? Então, talvez o filme, né, Comer, Rezar e Amar, talvez a lição, talvez a maior lição que ele pode ensinar uma mulher que se perdeu de si mesma é o caminho de volta, né? Para si, que não começa quando nós encontramos todas as respostas, mas começa quando paramos de fugir das perguntas. E talvez você esteja agora me ouvindo, me acompanhando e pensando. É, Vanise, né, Van, eu também estou me sentindo assim. Talvez você esteja aí cansada, se identificando com esse cansaço. Talvez você esteja também sentindo que precisa respirar, fazer aquela pausa, sabe? Desacelerar um pouquinho. E nem todo mundo, né, consegue fazer uma viagem para o exterior, consegue largar tudo, ou fazer qualquer tipo de viagem, nem que fosse for daqui até uma distância de 1, 2 horas. Nem todo mundo consegue, né, fazer isso agora, neste exato momento. Então, talvez você hoje não precise fazer uma viagem em si, mas ter 40 minutinhos ali para você, sabe? Para que você possa dar esse respiro, para que você possa ouvir a sua própria alma, sabe? É, então, assim, vai se permitindo, começa com pequenos passos, começa, sabe? É, fazendo coisas que estão no seu alcance. E aí, de repente, essa pausa de 40 minutos, ela seja já o começo, sabe? De uma bonita transformação, já seja o primeiro passo. E aí, eu tô aqui hoje também para te convidar para que você participe, né, de uma meditação que eu criei, que se chama A Loba que Voltou para Si. E é um encontro profundo para mulheres que sentem exatamente, sabe, essa dificuldade de fazer esse caminho de volta para o próprio interior, de ter esse reencontro, né, com si mesma. Então, se esse vídeo ele tá fazendo sentido para você, se você ali tá recebendo esse chamado, sabe, você está sentindo que é o seu momento, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O contato aqui do meu WhatsApp. Entre em contato, que aí eu te passo as informações dessa meditação. Então, quando é que vai ser o próximo encontro? Essa meditação ela acontece ao vivo, é uma meditação guiada. Então, você não precisa, né, ficar preocupada, poxa, mas eu não sei meditar, eu não sei, porque eu vou te guiando, eu vou te passando ali vários comandos, e aí você vai fazendo toda uma purificação espiritual. A gente, no caso, eu ali junto com você, vou alinhando os seus chakras.
Você vai ter esse reencontro com si mesma, porque aí já passou o caos, já passou aquele barulho, aquela confusão, sabe? A gente conseguiu se alinhar, aí você consegue ter esse respirar, então você se sente muito melhor, além, né, de ter esse reencontro com si mesma. E aí, você que está aí, né, me acompanhando, você já se inscreveu aqui no canal? Às vezes você está aqui assistindo, adora assistir os vídeos, mas eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Não esquece, tá? É, E aqui juntas nós estamos construindo uma jornada realmente de retorno para si. Então eu estou trazendo para você aqui vários conteúdos. Se tem feito sentido, compartilha com outras pessoas também, tá? E eu também gostaria que você me respondesse aqui nos comentários, se você já assistiu esse filme, se ele também te trouxe alguma inspiração, algum ensinamento, se teve alguma coisa ali que você gostou demais, ou uma frase, ou uma cena, né, específica, comenta aqui que eu quero saber, tá? E se você não assistiu ainda, não perca tempo, né? Vai lá, assista, porque é um filme maravilhoso. Nós estamos aí quase, né, se aproximando aí do final de semana, então aproveita, tá bom? E tem histórias, né, que chegam até nós no momento em que precisamos delas. Então é isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Você não está sozinha e eu te vejo. Coloca a mãozinha aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.